Ética é uma questão prática, sempre. Desde a filosofia grega. Só importa o que você faz, não o que você diz. E é assim que as pessoas aprendem, os filhos com os pais, por exemplo. E é assim que Aristóteles define, uma ciência da prática. Ninguém é corajoso estudando coragem. Você só é corajoso diante do risco, ou seja, diante da prática. Então, em relação ao discurso das gerações mais jovens, eu acho que a gente leva os mais jovens muito a sério, né? E isso está fazendo muito mal a eles, inclusive. Não só do ponto de vista do mundo em geral. A contradição a qual você se refere, pregar tudo com ética e propósito e fazer pequenos ilícitos, eu acho que a contradição se resolve se a gente perceber que, na realidade, o discurso deles é só inconsistente. Marketing de causa, essas coisas, é tudo marketing, né? Essa ideia de que é contra a corrupção, mas se ele tiver que fazer um negócio que começar a dar errado, o negócio que ele está brincando, que o pai banca para ele, ou a mãe banca para ele vai acabar não sendo tão honesto assim, já que ele não é na hora que ele baixa coisas da internet. Isso é que importa. Você relativista até a página 3. Você só relativiza aquilo que você não acha legal. Se alguém for relativizar o conceito, por exemplo, de desigualdade social e você for pobre, você vai ficar bravo, né? Então, o relativismo ele é um grande problema moral e filosófico muito sério, que não dá para resolver no jantar, inclusive onde não existam especialistas no assunto. E, assim, o fato de você ter que justificar o que você fala já é a prova de que você sabe que aquilo que você está fazendo não está certo. Então você fica buscando roubar dos ricos para dar para os pobres e coisas assim. Quando se fala que a perda de valores, tradição, hábitos deixa as pessoas perdidas, é porque os hábitos e as tradições e as práticas ancestrais e comuns é o que sustenta os valores. É por isso que estão perdidas. Quando você tem um processo modernizador de destruição de todos os vínculos de ancestralidade, eu estou falando que é bonito, estou falando que é assim. As pessoas identificam certo e errado a partir basicamente de duas fontes, para tornar a coisa mais rápida. Uma fonte são os hábitos e costumes, aquilo aos quais elas são acostumadas afetivamente, cognitivamente, aquilo que ela percebeu que funcionou na família, que deu resultado, que lhe é familiar, e do outro lado, a partir de exame racional dos comportamentos. Então você examina e diz, olha, por exemplo, algo para ser certo tem que ter vocação universal. Se isso é certo para dois, não é. Se é certo, a vocação é universal. Se não tem vocação universal, não tem um esforço de ser para todos, já não é certo. Então, certo e errado é uma coisa muito difícil de dizer, mas as fontes, basicamente, ou é o análise racional dos comportamentos e, do outro lado, hábitos e costumes, que quando são destruídos, as pessoas ficam confusas. Você ser inconsistente moralmente sempre foi a forma mais fácil de você viver de alguma forma, porque viver sem responsabilidade. E a vida com responsabilidade pode ser uma vida mais ou menos sem graça, né? Assim, é por isso que até no discurso de pessoas assim é mais distante de qualquer reflexão, acha chique alguém que chuta o balde, sabe aquela história, torce pelo Ricardão, torce pela amante, acha a esposa uma idiota. Então, assim, há uma questão de cordialidade no Brasil. O Brasil, a cordialidade privatiza o público. Então, muitos brasileiros acham chique você dar uma roubadinha. Acho que se você segue regras, tem problema em casa, não está comendo ninguém, é um azedo, certo? Então, a gente tem um pouco essa dificuldade com a noção de norma, por conta da cordialidade, da vocação ao informal, né? E a privatização do público. Mas, indo além dessa identidade mais brasileira nacional, essa ideia de que, então, é chique ser revoltado, é chique, isso virou produto nos anos 60 lá, virou calça jeans, como a gente sabe, virou camiseta, e isso se transformou assim numa identidade de consumo, que até pessoas mais velhas querem. Então, eu quero ser questionador aos 60 anos. Então virou uma espécie de comportamento de consumo. Daí a inconsistência constante, né? E você passar a imagem que você não é careta, que você parece com um jovem de 17 anos.